Oi, oi, gateiros! Vamos começar mais um vídeo onde você vai aprender mais ainda sobre o mundo dos gatos. Você já ouviu falar que xixi fora da caixa é birra? Que gatos a gente consegue adaptar de qualquer jeito, é só colocar junto ali que eles se viram? Que um gato implicar com o outro é super normal e super de boa? Então vem comigo que eu vou te falar que isso tudo não é normal e que a gente não pode aceitar isso, para o conforto e para o bem-estar desses gatos. Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, médica veterinária de felinos, comportamentalista e psiquiatra de felinos. Então aqui nesse canal você aprende tudo sobre o mundo dos gatos e com aquela pitadinha, com aquele gostinho de comportamento. Como eu sou comportamentalista, eu sempre tento trazer os vídeos aqui voltados realmente para comportamento, para que a gente consiga entender. Afinal de contas, o comportamento anda junto com a clínica e vice-versa. Então, tem vários comportamentos nos gatos que a gente precisa entender e que muitas vezes você aí que está me assistindo acha que é algo normal, que é algo de boa e muitas vezes os seus gatinhos estão sofrendo com isso. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre essa questão. Para que serve a consultoria? Será que eu preciso realmente de consultoria? Será que eu preciso esperar, ferrar tudo para poder procurar consultoria? Será que se eu pegar um outro gato e colocar junto lá, vai dar certo? Gente, a gente precisa entender, como eu sempre falo, quem é o gato. E o gato, ele é um animal que se você pega um outro gato e coloca junto ali no ambiente, sem fazer adaptação, sem ir aos pouquinhos, ele vai estranhar. Tem muitos clientes que falam assim, nossa, Júnia, mas eu achei que pelo meu gato ser tranquilo, ele não ia nem ligar. E aí quando eu coloquei o outro, ele começou a fazer xixi fora da caixa, fazer cocô fora da caixa, ele começou a arranhar, começou a ficar estressado, agressivo, e eu não imaginava que foi por causa disso. Então, muitos problemas comportamentais é por causa de manejo errado, é por causa de não conseguir lidar ali da melhor forma. E eu venho na consultoria trazendo essas soluções para vocês. Então, na consultoria, como que funciona? A gente faz o atendimento ali online, pelo Google Meet, por exemplo. E aí você vai me falando tudo o que vai acontecendo com o seu gatinho. Então, por exemplo, Júnia, meu gatinho, ele... eu adotei outro gato e mesmo colocando o outro gato num outro cômodo, ele tá fazendo xixi fora da caixa. Tem alguns casos também de gatos, que passa muito tempo e aí eles começam a ter, do nada, assim, atritos. Então, um começa a implicar com o outro, começa a ter atritos sérios, Então, isso tudo faz parte da consultoria. Você vai fazer uma mudança de casa. É muito legal de você entender como que esse gato vai se comportar nesse novo lar. Por quê? Porque o ambiente para o gato é tudo para ele. Se você tira ele aqui desse ambiente e leva para outro, muitas vezes ele não consegue acostumar de cara. E se você não fizer o passo a passo direitinho, ele vai estranhar. Então, assim, tem clientes que eu já atendi que mudaram de país, que mudaram de estado, e aí precisaram, fazer ou viagem de carro ou viagem de avião, longas viagens. E isso tudo aí eu consigo auxiliar na consultoria. O dia a dia de um gato também tem muitos detalhes que muitas vezes os responsáveis não conseguem entender por que aquilo está acontecendo. Então, gatos que acordam 4 da manhã, por exemplo, e não deixam o responsável voltar a dormir, isso daí a gente consegue auxiliar também na consultoria, tá? Porque a gente consegue entender o que está acontecendo com a rotina desse gato, onde a gente tem que fazer ajustes. Então, a consultoria vem para poder auxiliar vocês, Para poder estar ali juntinho, perto, entender toda a situação como um todo, para que vocês consigam, entre vocês e entre os gatos, ficar tudo bem, ficar tudo certo. É muito importante porque eu sempre falo, cuide do comportamento, preserve o bem-estar. Quando a gente cuida do comportamento, da mente, a gente vai preservar o bem-estar daquele gato, daquela família, daquela casa. Porque o comportamento, ele manda em tudo. Tá? Então, se você tem um gato que está estressado, você vai ficar estressado,
todo mundo da casa vai ficar estressado, inclusive os outros gatos. Então, por isso que é tão importante a gente manter o equilíbrio da casa e a consultoria está aí por isso, tá? Lembrando, gente, que gato não faz pirraça. Então, o seu gato não estava fazendo xixi fora da caixa por pirraça, não. Não é porque ele ficou com raiva porque você viajou. Não, gente, tá? Na consultoria a gente entende essa questão e muitas vezes é porque o responsável viajou e aí vocês associam que ele ficou com raiva. Eu já atendi vários casos que o gato ou defeca ou faz xixi fora da caixa sempre que os responsáveis viajam. Até semana passada eu atendi um caso de acne felina que foi por eles terem viajado. Então é muito comum, não quer dizer que o seu gato ficou com raiva porque você viajou, quer dizer que o seu gato ficou com raiva porque mudou a rotina dele. Então, na hora que a gente muda a rotina daquele gato, ele sente e ele precisa se expressar de alguma forma. Ele não vai chegar para você e vai falar, olha aqui, eu fiquei chateado porque você viajou e mudou minha rotina. Infelizmente, eles não falam com palavras, né? Mas eles falam com atitudes, com gestos, e a gente está aqui para entender essas atitudes, esses gestos deles, que é tão marcante, né? Que é tão necessário da gente entender, tá? E aquilo, gente, ambiente mal ajustado gera sofrimento. O que seria um ambiente mal ajustado? Um ambiente sem gatificação, um ambiente com caixa de areia em lugar errado, pote de comida em lugar errado, todo o manejo dessa casa, tá? Aqui em casa, por exemplo, ó, quem tá só me ouvindo, olha o vídeo aí rapidinho. Tá vendo toda essa gatificação aqui? Não foi simplesmente eu peguei e pus, não. Ali, ó, tem a televisão. Então, o que a gente fez? Colocou, elas estavam tentando pular na televisão. A gente colocou aquela rampinha ali, ó, aquela passarela, né? Vamos falar assim, para poder desviar, tá? E elas conseguirem pular só na passarela. Então, isso tudo faz a diferença no ambiente desse gato. E é na consultoria que a gente vai entender isso. Por quê? Vocês vão me mandar fotos da sua casa, vídeos, tá? Eu atendo pessoas, gente, do mundo inteiro, tá? Então, quando eu atendo pessoas do mundo inteiro, às vezes eu atendo gente lá na Irlanda, lá na Suíça, sei lá, em vários lugares aí do mundo, tá? E eu não tenho como estar presente, né, infelizmente. Então eu peço que vocês me mandem fotos, vídeos, durante a consultoria mesmo, vocês já vão me mostrando. E eu vou falando, olha, a gente vai trocar isso de lugar, tem alguns casos que eu preciso entrar com medicação, tá? Então é bem personalizado mesmo, tá? A convivência entre os gatos, pessoal, não é algo automático. Então, não é você chegar com um gato novo, colocar lá no meio que eles vão se virar, eles vão aprender a conviver. Não, tá? A gente precisa entender que os gatos têm o tempo deles. E o tempo deles funciona junto com o manejo adequado, com a adaptação adequada. Isso tudo faz a diferença na vida dos gatos, tá? Então, a gente precisa entender que a adaptação entre gatos é algo extremamente delicado, é algo extremamente que precisa de muita paciência, de muito entendimento. Então, não adianta você chegar e jogar os gatos lá junto, que eles vão se entender, que eles vão se virar. Não, gente. Isso pode acabar em atritos, tá? Por mais que você tenha um gato filhote, pegou outro gato filhote, dá um tempinho para ele, faz uma troca de cheiro, entende a situação, tá? Porque isso tudo, a minha gata ali cheirando, ó. Isso tudo faz a diferença. Ela tá atrás do telefone. Isso tudo faz a diferença. Então, quando a gente faz esse entendimento, quando a gente entende em qual fase que vocês estão, né? Eu já atendi vários tipos de adaptação. Tem aqueles que me procuram porque tentou, seguiu todos os passos e não deu certo. Tem aqueles que me procuram porque estão inseguros, não sabe se tá fazendo certo, se vai dar certo, se não vai. Então, assim, ficou com dúvida, gerou dúvida, entre em contato. É muito melhor quando a gente consegue auxiliar vocês, por vocês quererem, por vocês procurarem, do que deixar, né, explodir tudo e aí vocês procuram a gente. A gente também dá jeito nisso, mas quando vocês procuram antes, é um conforto até mesmo para vocês.
Então, por isso que eu sempre falo, tá? E saúde e comportamento andam juntos, né, gente? A gente sabe, né, hoje em dia tem muitos casos de cistite, dor articular, que isso tudo reflete no comportamento do gato. Então, na consultoria, a gente consegue entender o que está acontecendo. Se esse gato está sentindo dor, se esse gato tem algum problema comportamental. Eu já atendi gatos que estavam fazendo xixi fora da caixa e tinham problema renal. Então, a gente conseguiu o problema renal. Eu encaminho para a clínica, tá? Então, de qualquer lugar do mundo que você tiver, eu entro em contato com a clínica e aí eu converso diretamente com o veterinário de lá e a gente vai se ajustando, tá? A grande maioria dos países, né, falam inglês, eu falo inglês, então eu consigo entrar em contato ali com eles, tá? E até mesmo vocês, né, eu falo para vocês o que é que eu quero saber e tudo mais, vocês vão no atendimento, vão na consulta e conseguem trazer essas respostas para mim. É muito importante, tá, essa comunicação, esse entendimento, para que tudo consiga fluir bem. Então eu já atendi gatos que estavam fazendo xixi fora da caixa e aí eu pedi alguns exames e tudo e a gente foi descobrir que ele estava com problema renal. Nossa, Júnior, então não era melhor ter levado só na clínica? Não, porque quando ela descobriu que tinha problema renal, tinham várias coisas na casa que precisavam mudar. Então eu, junto com essa veterinária clínica, a gente foi mudando todo o manejo, toda a rotina, até para melhorar nessa questão ali renal desse gatinho também. Então eu sempre falo, a consultoria, o comportamento é a base de tudo. Então a gente precisa entender, sempre tem algo para melhorar e para fazer diferente na vida desse gato. Então a consultoria tá aí para isso. E é aquilo, gente, o último motivo aí que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da prevenção. Quando a gente previne, é muito mais fácil, tá? Então, como eu falei lá no início, vai mudar de casa? Faz um atendimento de consultoria, tá? A gente precisa entender toda essa questão para poder oferecer um conforto, tanto para o gato quanto para vocês. Né? Imagina, né? Se você está tendo algum problema aí com seu gatinho, já comenta aqui nos comentários. E eu gosto muito de quando vocês comentam, porque agora mesmo eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandam aqui no Instagram e a gente consegue ter essa troca toda aí, que é muito bom. Mas assim, prevenir é muito melhor do que fazer de qualquer jeito. Isso tudo faz toda a diferença na sua vida, na nossa vida, na vida do gato. E então, assim, prevenção, vai mudar de casa, já entra em contato. Vai fazer uma mudança, já entra em contato. Vai adotar um gatinho, entra em contato. Ai, Júnior, mas eu estava passando, vi um gatinho na rua, o que eu faço? Quis trazer para casa. Separa um cômodo para ele, coloca tudo para ele ali e entra em contato comigo que a gente já marca. Porque a gente consegue prevenir. E prevenir é a melhor coisa, é o que salva, tá? A prevenção é o que salva. Sem contar, pessoal, eu vou deixar aqui também, eu tenho vários e-books também, tá? Então, tem e-book de xixi fora da caixa, criando espaços confortáveis para o seu gato, adaptação entre gatos. Eu sempre costumo falar que o e-book é um norte, né? Tem várias pessoas que resolvem os problemas com os e-books, mas são problemas mais gerais. Então, vou fazer uma adaptação de gatinhos que estão tranquilos, que eu ainda não tentei adaptar e que tem a possibilidade deles se darem bem. Vai no e-book, aprende tudo. A não ser que você realmente queira a consultoria, eu tô aqui também, tá? Então, assim, o e-book, por eles terem um valor bem legal, eles conseguem te oferecer informação correta, baseada em ciência, em evidências, tá? Todo o meu trabalho é baseado em ciência, em evidências, para poder vocês conseguirem entender. E aí tem aquelas pessoas que já preferem ir direto para a consultoria, porque aí já é o contato direto comigo, um contato personalizado, né, onde eu vou avaliar tudo e tudo mais. E tem aquelas que preferem ir no e-book e depois chamam para consultoria. Enfim, eu criei os e-books para dar essa autonomia aí para vocês mesmos, para ficar mais fácil. Tá bom? Agora vamos responder 3 perguntinhas que vocês me mandaram. Às vezes é a mesma dúvida que você tem. Vamos lá então responder a primeira pergunta, que às vezes pode ser a sua, hein? Então deixe sempre comentários aqui, pode ser lá no Instagram também, que eu sempre vou fazer esses vídeos respondendo, tirando dúvidas de vocês. Vamos lá para a primeira pergunta. Adotei uma outra gata faz mais de 1 ano e começaram a brigar e uma fica impedindo a outra de usar a caixinha de areia, né?
Teria solução na consultoria? Sim, gente. Na consultoria, a gente iria avaliar esse caso como um todo, olhar o ambiente, será que tem caixinha suficiente? Será que a localização das caixas estão corretas? Então, essa queixa aqui, igual ele falou, que adotou uma gata, tem a outra, e aí depois de um tempo que elas começaram a ter conflito. Isso é muito comum. Por quê? É o que eu sempre falo, gente. Quando você tem gato, é muito tranquilo todo o manejo, toda a questão deles ali. Mas muitas vezes a gente muda de casa, a gente muda a caixa de lugar, muda a própria caixa e eles estranham. Então, isso tudo a gente consegue resolver sim na consultoria. Pode me chamar que a gente conversa e a gente vai avaliar todo o ambiente, vai conhecer todos esses gatinhos, conhecer a rotina de vocês, para poder entender essa implicância aí que um está tendo com o outro. Combinado? Vamos lá para a segunda pergunta. Quando um gato começa do nada a fazer xixi fora da caixa, seria consultoria ou e-book? Gente, olha só. Essa pergunta é muito interessante e muito importante, tá? Xixi fora da caixa tem vários pontos que a gente precisa avaliar. Muitas vezes é porque não está gostando da areia, muitas vezes é porque não está gostando da caixa, do tamanho da caixa, muitas vezes é por causa da localização, mas muitas vezes tem a ver com algo comportamental. Então, se você quiser optar pelo e-book para conhecer um pouco mais, no e-book eu coloco como limpar, né, o xixi fora da caixa, eu falo sobre a localização das caixas, falo de uma forma geral. Vocês precisam entender que o e-book é algo geral. Então, não tem como eu colocar cada caso lá, porque não daria, é personalizado a consultoria. O e-book é realmente algo geral para que vocês entendam o problema. Lá tem as soluções e vocês coloquem em prática. E pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê, por precisar de alguma outra questão, alguma outra situação, tá? E aí a consultoria iria vir para caso, por exemplo, você comprou o e-book, não viu que realmente as informações ali são muito boas, bem completas, mas você sente falta de entender um pouco mais, de querer algo mais próximo. Aí você me chama. Mas eu nunca descarto o e-book, tá, gente? O e-book, ele tem muitas informações legais, até para vocês guardarem, mas a consultoria é algo personalizado. No seu caso, como você está falando aqui, né, que do nada começou a fazer xixi fora, se você quiser começar pelo e-book e me chamar depois, pode, tá? Mas assim, a consultoria para xixi fora da caixa, eu gosto muito quando vocês fazem, porque a gente consegue entender melhor toda a situação, todos os detalhes e pegar na raiz do problema, tá? Então, tanto a consultoria quanto o e-book seria muito legal, mas com certeza a consultoria seria algo bem mais completo, que a gente conseguiria estar bem mais próximo ali de toda a situação e resolver com muito mais precisão, tá bom? Terceira pergunta. Tem como adaptar gatas adultas e é mais fácil adaptar machos ou fêmeas? Ou fêmea e macho? São 3 perguntas em uma, tá? Então vamos uma por uma. Tem como adaptar gatas adultas? Sim, tá? Eu vou deixar aqui para vocês até um feedback de uma cliente minha que a gente está adaptando 2 gatinhas adultas, tá? E a gente já está num processo bem avançado ali. E é muito gratificante, tá? Então tem, só que a gente vai precisar de mais paciência, mais tempo, tá? Mas como tem, tá? E é mais fácil adaptar machos ou fêmeas? Gente, depende, tá? É o que eu sempre falo. Muitas vezes, né, machos, as pessoas falam, é mais fácil adaptar macho, mais fácil fêmea. Isso é muito... Não tem como a gente bater o martelo e falar, não, macho é mais fácil, fêmea é mais fácil. Não tem, porque cada gato é único, né? Cada gato teve uma história diferente do outro gato, cada gato teve uma vivência. Então, assim, eu já fiz adaptação de gatos machos, que foi assim, a gente suou para conseguir adaptar, mas conseguimos. E já teve casos de gatas, né, de fêmeas, que a gente me surpreendeu, né? Foi rapidinho. Então, assim, é muito relativo, tá? Adotem realmente o que tocar seu coração, o que você sentir que foi escolhido, e me chama aí que a gente consegue, tá? E a última, na verdade, era uma na outra, né? É mais fácil adaptar machos ou fêmea e macho?
Ou seja, adaptar 2 gatas ou 2 gatos, ou então um macho e uma fêmea. Igual eu falei, é muito relativo, depende muito, depende da vivência, depende da memória desses gatos, depende do comportamento, depende da disposição. Então é muito relativo, tá? Eu não gosto de bater o martelo e falar, não, é mais fácil fêmea com fêmea, macho com macho, ou então um macho e uma fêmea. É muito relativo, gente, vai de cada um, tá? Fica a seu critério, o que tocar seu coração, o que te chamar, é isso aí, a gente dá conta. Combinado? E finalizando mais um vídeo aí com vocês, deixem suas perguntas, deixem seus comentários. Se alguém que eu já fiz consultoria estiver assistindo aqui, comenta aqui também sua experiência, vai ser muito útil pra gente. E fiquem aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, que vai ter mais vídeos. E vamos que vamos. Um beijo, gateiros!